Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu peço então, quem quiser me acompanhar, quem talvez não trouxe Bíblia, ou o pessoal que nos visita, não se preocupe que nós vamos ter a palavra também no telão. Mas quem quiser me acompanhar, nós vamos hoje para o livro de Mateus. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Mateus 5, versículo 13 ao 16. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, onde nós nos encontramos na Tua presença, o lugar onde, Senhor, Tu preparou para que a gente esteja em comunhão, para que a gente possa, Senhor, estar aqui recebendo de Ti tudo aquilo que Tu tem preparado. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, encontre em nós um coração aberto, uma mente sensível ao Teu mover essa noite. Que tudo aquilo que Tu precisa entregar à Tua igreja, Senhor, Tu consiga. Que não seja mais eu nesse momento, mas o Teu Espírito Santo falando a cada um de nós. Nós cremos, Senhor Jesus, na Tua presença nesse lugar. Nós cremos que para cada um, Senhor, Tu tem algo especial essa noite para entregar. Então, que Tu possa encontrar em nós, Senhor, sensibilidade para receber esse Teu presente. Para que a gente possa sair daqui, Senhor, literalmente cheios e transbordantes da Tua presença, para que todo aquele que passar por nós, estiver em contato com nós, para cada familiar, para cada amigo, possa receber, simples com a nossa presença, o poder do Teu Espírito Santo que nós carregamos. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença, por Teu amor, por isso nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Eu não falei no início, mas já queria me desculpar a igreja, nós estamos com um problema nessa primeira faixa de iluminação, por isso que ela está apagada. Mas já vamos resolver amanhã e final de semana já está funcionando, então por isso que o pessoal aqui na frente está meio apagadinho. Mas está apagadinho da luz de cima, né? Que a luz do Senhor está em você, então com certeza você está com um brilho diferenciado, irmão. Pode ficar tranquilo. Amém? Aí você fica um ambiente mais romântico para o Senhor, né? Aí se você quiser se emocionar, você fica mais à vontade, ninguém está olhando. Mas amém, vamos ficar tranquilo que independente de qualquer luz, nós somos a luz do mundo. Se qualquer lâmpada pifar, a sua lâmpada não pifa, porque quem dá energia para que ela brilhe todo dia é o Espírito Santo de Deus, amém? Quando eu estudava e ministrava para mim mesmo, né? A gente sempre fala que o pregador, quem traz a palavra, quem vai ministrar a palavra, é o primeiro a ser tratado com a própria palavra. E quando eu lia ela e dava liberdade para que o Espírito Santo ministrasse em mim, eu comecei a observar algumas coisas, alguns sinais que o Senhor tem nos dado e vem nos dando desde o início do ano. A nossa igreja é uma igreja que é pregado o verdadeiro evangelho, então aqui é o Senhor que tem a liberdade, e tudo aquilo que é pregado no altar é literalmente a vontade de Deus, porque nós não negociamos a palavra do Senhor, então tudo aquilo que é falado é o Espírito Santo de Deus entregando para você algo que com certeza o teu coração necessita. Mas eu comecei a buscar no Senhor um entendimento daquilo que Ele tem entregado para nós desde o início do ano, mediante as ministrações das quartas-feiras, as ministrações de domingo. E eu comecei a ver que o Senhor tem nos trazido e nos chamado a atenção para um momento onde Ele espera de nós um posicionamento. A graça do Senhor nos encontrou, nós vivemos pela graça,
O Senhor pagou os pecados, tirou de nós o peso do pecado. Hoje, ao aceitar Jesus, nós temos a certeza da salvação, temos a certeza que nós não somos desse lugar e temos um lugar melhor para ir, porque o Senhor diz que estava indo aos céus e preparava um lugar para cada um de nós, e quando estivesse pronto, chamaria todos nós para casa. E tudo essa certeza, tudo isso nós conhecemos na palavra do Senhor, mas muitas vezes essas palavras nos enchem e nos deixam com uma sensação enganosa de que está tudo certo e de nós não precisa nada. Mas a palavra de Deus também vem nos trazer um entendimento da mudança que nós temos que ter na vida. Precisamos mudar a nossa postura e termos um posicionamento diferente, porque aí sim nós começamos a mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que sim, hoje não sou mais eu, mas Cristo age em mim. Que já não é mais você, que você já age de uma maneira diferente, se comporta, fala, age totalmente diferente do que era antes. Não porque você é mais santo do que qualquer um, mas porque aquilo que você fazia já não convém mais hoje, porque hoje você vive através da luz da palavra. Você já começa a impor e colocar onde você está, seja na família, no trabalho, nos amigos, começa a colocar naquele lugar a cultura do céu. Não impondo, não obrigando, mas você começa a constranger aqueles que começam a ver em você um comportamento bem melhor. Uma alegria que não se explica, vendo e conhecendo a sua realidade, sabendo que você passa por tudo e qualquer coisa como qualquer outro, mas vê em você um comportamento mais agradável, um comportamento que transborda a esperança, mesmo enfrentando os mesmos problemas. Mas muitas vezes nós esquecemos disso que o Senhor nos chamou para fazer e pregar o Evangelho, como diz Ele, como Cristo falou, vá por toda a terra, prega o Evangelho a todas as pessoas. E pregar o Evangelho, meu irmão, não é muitas vezes você abrir a Bíblia e falar um versículo, e contar um texto, e ministrar alguma palavra, mas é pregar o Evangelho através daquilo que o Evangelho já fez na sua vida. É as pessoas verem a tua mudança, ver a mudança da tua mente, ver que você hoje enfrenta problemas que antes não enfrentava, hoje resiste às coisas que antes não resistia, diz não para as coisas que não diria antigamente. E esses são posicionamentos que o Senhor tem nos chamado, todas as ministrações, e principalmente eu tenho sentido muito isso no início do ano, trazendo o entendimento que coisas grandiosas nós já temos dentro de nós. Mas precisamos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, botar isso que nós temos para fora, porque quando você coloca para fora aquilo que está dentro de você, você mostra para o Senhor a certeza de que você sabe aquilo que você carrega, o valor daquilo que está em você. Porque quando nós temos a certeza de que a receita dá certo, que aquilo resolveu o meu problema, você faz questão de contar para todos, para que outras pessoas começem a fazer a mesma coisa que você faz. Mas muitas vezes começamos a achar que fica para o Senhor fazer todo o trabalho. Eu vivo pela graça, então se eu errar amanhã eu peço perdão e está tudo certo, o Senhor me perdoe. E para que eu vou mudar? Para que eu vou deixar de fazer? Eu vou começando a procrastinar a minha mudança, vou deixando mais para frente, porque amanhã eu peço perdão novamente, o Senhor acerta todas as coisas e está tudo certo. Mas o Senhor espera de nós uma postura de quem agora já entende o que deve ser feito, e não começa a perder mais tempo, mas começa a participar literalmente dessa festa que é pregar o Evangelho. De você começar a voltar para casa à noite, cansado, num dia trabalhoso, estressante muitas vezes, de tantas as pessoas que você aconselhou, conversou, mas quando você chega em casa e deita para dormir, consegue ter um sono tranquilo, porque você sabe exatamente que não foi você, mas foi Cristo que te usou. E nos outros dias vai passando, você encontra aquelas pessoas pelo qual você lançou uma palavra, que você não entende nem por que falou e de onde tirou aquilo, mas você começa a ver que literalmente o Senhor te escolheu naquele momento para ser um instrumento vivo da pregação do Evangelho, e isso traz de nós um entendimento fantástico de que Cristo age através de cada um de nós. Mas precisamos nos posicionar ao ponto de cada dia buscarmos a nossa mudança, para que estejamos cada dia mais prontos para ser usados pelo Senhor. Nós precisamos ter em nós a identidade de Cristo. Quem aqui já não fez uma identidade? Eu estou indo para a terceira, porque depois de 10 anos perde a validade e a gente vai fazendo, e se você é como eu, toda vez que eu vou trocar a identidade, eu peço sempre para a moça ver se ela pode deixar a foto anterior, porque a gente está sempre melhor na foto antes, né?
Mas quando a gente começa a andar com Cristo e começa a se entregar a Ele ao ponto de deixar de ser você e Cristo agir em você, a sua identidade espiritual já não tem mais a tua foto, mas tem a imagem de Cristo. Você já não carrega mais o peso do pecado, mas você começa a carregar a leveza da graça. Quando você recebe a identidade de Cristo, meu irmão, você começa a ser literalmente e viver a palavra que diz: já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, já não é mais você que olha, mas Ele que olha através dos seus olhos. E quando Ele olha para outro, Ele já não olha mais pecado, mas Ele olha a graça, Ele olha o perdão. Aí Ele já não vive mais como nós na carne, condenando, mas a gente começa a agir como Cristo e começa literalmente a dar o perdão a cada pessoa que erra, que falha, que muitas vezes nos decepciona. Mas isso tudo depende de um posicionamento nosso, de passarmos por cima da vontade nossa da carne e buscar no Senhor viver totalmente uma vida diferente. Buscar todo dia viver pelo amor de Cristo. Quem ama verdadeiramente, quem começa a viver como Cristo e busca todo dia se aperfeiçoar como um dia Cristo foi, começa a ter um amor verdadeiro, um amor generoso. E diz a palavra que o generoso prosperará, e muitas vezes essa palavra nos leva a uma interpretação muitas vezes incorreta, não totalmente incorreta, porque geralmente e muitas vezes sim, aquele que é generoso prospera também nas finanças, nos seus recursos, mas quem é generoso realmente, de todo o coração, prospera em todas as áreas. Você começa a prosperar na tua própria alegria, na tua própria força, na tua própria esperança, porque você é generoso com aquilo que você carrega, e muitas vezes o que a pessoa que recebe algo de você, não recebe nem nada relacionado a dinheiro, mas recebe um abraço, recebe um sorriso, recebe um momento de atenção, que é o que o mundo tanto busca, alguém que pare para nos ouvir. Às vezes, muitas vezes, não precisamos nem que a pessoa fale nada, mas pare para nos ouvir. E muitas vezes deixamos de gerar e usar essa generosidade que um dia recebemos de Cristo para alguém que precisa. E quando você faz e começa a ter a identidade de Cristo e começa a trabalhar com o amor verdadeiro, que é o amor de Cristo, é um amor que não se compara à empatia do mundo, mas à compaixão de Cristo, você começa a agir como Ele. Você é generoso, você tem paciência, você para ouvir, você perdoa várias vezes, você não se cansa de perdoar. Você começa a literalmente usar o 70 vezes 7. Você perdoa, e talvez você pense: pastor, mas 70 vezes 7 não é tão longe assim, porque eu tenho pegado cada gente difícil. Se for fazer a conta, eu acho que já até passou dessa quantidade de perdão. Mas quando você tem uma identidade de Cristo, o 70 vezes 7 não é uma conta que você faça, mas é uma mentalidade de multiplicação de perdão. Você perdoa sempre, você está sempre perdoando, você está sempre dando mais uma chance, você está sempre estendendo a mão novamente, você literalmente abre a sua porta sempre, você não para de ajudar nunca, você se multiplica sempre como Cristo se multiplica para nós. Erramos muitas vezes, e se você fizer essa conta para você, você vai ver que o Senhor já deveria ter parado de nos perdoar há muito tempo, mas Ele se multiplica. O amor dele se multiplica todos os dias sobre nós, e é isso que Ele espera de nós, uma mudança, um posicionamento, para que a gente viva uma vida diferente. O Senhor espera e tem puxado a nós o entendimento esse ano, para que a gente viva a vontade de Deus, porque diz a palavra que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes deixamos de viver a grandiosidade da palavra de Deus, a palavra que é ministrada a cada culto aos nossos corações, porque recebemos aquilo e cremos que acontece por um automático. Pela graça do Senhor, o Senhor faz tudo. Não, existe em nós a responsabilidade de um posicionamento, de uma mudança de vida, uma mudança de mente. Comportamentos que até então tínhamos já não cabe mais. E muitas vezes nós nos acostumamos com certos sofrimentos, com certos momentos de
de casulo que buscamos na nossa vida ou vivíamos assim antes, e a gente começa a viver uma realidade que vivíamos antes, porque ainda sentimos confortável naquilo que vivíamos antes. Mas isso talvez seja um sinal para que a gente comece a perceber que já não somos ou não nos transformamos ainda uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque quando você se transforma, você tem até vontade de fazer o que você fazia, mas você já não faz mais, porque o Espírito Santo de Deus te mostra o que você deve fazer de certo. Existe uma necessidade de um posicionamento. Viver, literalmente, não mais pelas vontades da minha carne, as vontades que eu até então fazia, mas vivendo agora pela vontade do Espírito. Muitas vezes eu vou lá para o Vale Benezer, ministro lá, como alguns pastores nossos aqui também vão, e eu vejo muito quando eu converso com os rapazes que estão lá, a grande reclamação deles é: a família já não dá mais crédito, a sociedade já não quer mais perto, e eles são chamados como é o viciado, é o drogado, aquele ali não quer nada com a vida, aquele ali não faz esforço nenhum para se curar, gosta daquela vida, não adianta ajudar mais porque não quer, ele literalmente escolheu viver naquilo. E aí eu pergunto para você, quantos de nós somos literalmente viciados nas nossas vontades da carne? E diferentes daqueles que estão em clínicas de recuperação, nos escondemos, diferente deles que se expõem ao ponto de dizer eu preciso de ajuda, e nós nos escondemos no nosso encaixe da própria sociedade. E isso é um alerta, porque se nós ainda estamos nos encaixando na sociedade, é porque ainda não vivemos uma nova criatura em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós não nos encaixaremos mais no mundo, mas seremos algo diferente por onde nós passamos. Mas vivemos escravizados na nossa vontade da carne. E olha só o que Paulo escreve a carta lá para Romanos, dizendo lá no capítulo 7, do 19 ao 20: pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou quem eu faz, mas o pecado que habita em mim. Se ainda o Senhor tem nos cobrado um posicionamento, e esse posicionamento não tem acontecido, meu irmão, já não é Cristo que está em nós, controlando e guiando a nossa vida, nós ainda estamos sendo guiados pelo pecado que está entranhado dentro de cada um de nós. Aquele pecadinho que está na gaveta, aquela dorzinha que tu já se acostumou, que é até gostosinha, deixa aqui que aquilo ali, eu gosto desse momento de sofrimento, deixa aqui que eu até me acostumei. Mas para nós sermos o sal e a luz dessa terra, porque ainda chegaremos no momento da palavra, isso é algo que eu estou entregando para vocês, que o Senhor me fez entender que toda a palavra que nós recebemos para vivermos, ela depende literalmente de um posicionamento e uma mudança de vida que nós temos que ter. Eu não aceito mais isso que eu vivo. Eu não aceito mais ser escravo desses vícios que eu tinha, dessas vontades, dos momentos de tristeza. Eu não quero mais isso para mim, porque em Cristo Jesus eu tenho algo melhor. E há uma briga eterna da carne com o Espírito, e isso vai ser o nosso espinho na carne por toda a vida, porque o inimigo está atingindo e toca na nossa carne ao ponto de fazer com que a gente se desvie do caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Mas quando você tem a certeza que hoje você já é uma nova criatura em Cristo Jesus, você permanece firme, por mais que doa, porque gera um incômodo, porque até então você obedecia àquela vontade da carne, mas todo dia você indo contra essa vontade, você fortalece o Espírito, e quando você vê, nada mais te incomoda, porque você já está sendo totalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas existe a necessidade de nós nos posicionarmos e dizer: Senhor, eu vou começar a enfrentar tudo isso que eu preciso para literalmente me sentir uma criatura nova na Tua presença. Senão toda palavra que nós ouvimos, meu irmão, vai ser como um culto motivacional, como um coach. Você sai daqui impactado, muito lindo, muito bonito, mas chega da porta para fora, você continua ainda vivendo aquilo que você vivia, porque a palavra não tem acesso ao teu coração, porque o teu coração ainda está cheio das coisas que você vivia na vida anterior. Já não cabe mais, já não quero mais acessar esse tipo de coisa, porque o Senhor está me dando algo novo. Quem é que deixa de pegar o novo para ficar com o velho?
Tem algo maravilhoso do Senhor para a tua vida, meu irmão. E se você ainda não acessou, o culpado não é o Senhor, não é porque o Senhor está atendendo outras necessidades e esqueceu de você, é porque o Senhor está na tua frente esperando você abrir o coração, mas muitas vezes você não consegue porque a porta está enterrada de tanta sujeira que tem atrás da sua porta, que você tem colocado e não era para estar ali. Nós precisamos nos posicionar. Nas quartas-feiras desse ano, quem está aqui acompanhando e tem vindo nas quartas-feiras, a primeira pregação foi: mova-se pela necessidade e não pela obrigação. E quando o Senhor me entregou essa palavra, Ele deixou bem claro que não tem nada a ver do sentido de que eu tenho que passar necessidades. Não, nós temos que entender a nossa real necessidade. A nossa real necessidade é estar em Cristo. A nossa real necessidade é nos encher da palavra. E quando eu me encho da palavra e eu entendo que a minha real necessidade é ser uma pessoa nova em Cristo Jesus, eu não faço as coisas por obrigação, eu faço porque eu entendi a necessidade de agir pelo Espírito Santo de Deus. É uma chamada para um posicionamento. Na outra quarta-feira, o Senhor nos trouxe o entendimento da compaixão, a empatia, como eles falam, de você se colocar na dor do outro, de você tentar resolver o problema do outro como fosse seu. Mas isso é muito vago no mundo. A pessoa pode ter empatia por você hoje, se sensibilizar pelo teu problema hoje, meu irmão, mas cada um vai para a sua casa, cada um que se lasca com o seu problema. Mas quem tem a compaixão de Cristo, pode até ir para casa, mas vai para casa com espírito de intercessão por você. Vai para casa, mas bota o joelho no pó para começar a orar por você. Você não sai da oração da pessoa enquanto quando fala com você, não recebe um feedback que foi tudo resolvido, não larga do osso com você, porque compra a briga. E isso é a compaixão, é um posicionamento. Tem coisas que nós temos que se posicionar para viver a verdadeira palavra de Deus sobre nós. Na última quarta-feira foi menos razão, mais êxito. O que tem nos travado muitas vezes de viver a palavra que Deus tem ministrado no nosso coração, porque a gente quer ter razão. A gente quer ter razão em todos os nossos relacionamentos de vida. Esposo, esposa, filhos, amigos, trabalho, na própria igreja. E o Senhor tem nos chamado para ter um posicionamento que, a razão não é tua, a razão é do Evangelho. Quando você trabalha pela razão da pregação do Evangelho, aí você vê o êxito. As pessoas começam a ver em você alguém que cede, e quem cede ganha o coração de quem está na frente. Quando você não afronta, mas acalma a situação, você prega o Evangelho e aí você tem um verdadeiro êxito da palavra de Deus, que é transformar a situação. Mas nós muitas vezes perdemos amizade, perdemos de salvar vidas, perdemos casamentos, perdemos filhos, perdemos empresas, porque queremos ter razão. E muitas vezes a razão nos tira totalmente aquilo que o Senhor tem nos entregue. Porque o Senhor quer que a gente viva buscando o êxito, e o êxito é pregar o Evangelho. Quando você prega o Evangelho, nada dá errado. E muitas vezes, meu irmão, para você pregar o Evangelho, você tem que largar a tua razão e viver pela razão do Espírito. E para isso nós temos que ter um posicionamento de entender que nós temos que estar com um relacionamento com Cristo, porque Cristo começa a ter liberdade de levar você onde deve levar, fechar a tua boca quando precisa, e quando a tua boca abre para falar alguma coisa, já não é mais aquilo que está no teu coração, mas é aquilo que o Espírito Santo manda você falar. Que muitas vezes na situação nosso coração está cheio de raiva, cheio de rancor, e falamos algo que mata as pessoas. Mas quando você busca o teu posicionamento em se encher de Cristo Jesus, o Espírito Santo guia a tua voz, guia a tua língua, e você começa a proclamar vida nas pessoas por onde você passa. Eu creio que em 2023 o Senhor trouxe um entendimento pelo qual que nós temos que buscar algumas coisas diferentes para viver a palavra. Quem viu aqui a pregação do pastor João, lá, o pastor Carioca, que ele disse que as coisas que nós não devemos fazer em 2023 é as coisas que devemos fazer. Nós temos que buscar primeiramente o relacionamento com Deus. Leitura da palavra, oração, jejum. Quando você busca essas coisas, esses relacionamentos, e esse relacionamento tão importante com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, você começa a viver coisas que até então você não conseguia. Você começa a entender situações que para muita gente seria uma morte espiritual. Seria totalmente uma mudança de vida ao ponto de a pessoa não conseguir caminhar mais, avançar mais, porque para ela ali foi uma derrota total. Mas para quem também ouviu a pregação do pastor Eli, que perdeu a filha,
O esposo está aqui, o Tiago. Quem tem intimidade com o Senhor entende que até tudo que acontece, por mais que seja uma perda, quem conhece Cristo sabe que não é perca, foi ganho. Entende tudo que aconteceu e agradece, e como diz a palavra, em tudo dei graça. Você só consegue dar graça em todas as coisas, meu irmão, quando tu tem intimidade com Cristo. Quando você tem intimidade, você vê que tudo que acontece não é um acaso, não é castigo, não é o Senhor te fazendo passar por algo que você não merece, ou trazendo para você alguma exortação de algo que você fez, mas é o Senhor movendo as coisas para que você avance, para você entender que todas as coisas estão no controle da vida dele, que tudo que ele faz não é para te trazer sofrimento, mas te trazer um entendimento que ele tem controle da vida e da morte, ele tem controle de tudo aquilo que você tem, dos teus bens, dos teus filhos, do teu casamento, tudo está no controle do Senhor. E quando a gente tem entendimento, quando você vê algo acontecer, por mais que você sofra, por mais que você não entenda, você vê a mão do Senhor trabalhando a teu favor. É um posicionamento que nós temos que ter, buscar no Senhor entendimento. Nós temos que buscar o prazer em servir. Queremos viver grandes coisas através das palavras ministradas, das mensagens ministradas, mas muitas vezes dentro da própria igreja, nós não vemos pessoas com coração, com um dom de servir. Fazem as coisas, mas muitas vezes fazem as coisas por barganha. Eu vou fazer por irmãozinho porque eu conheço, eu sei o que ele tem e eu sei que daqui a pouco vai me voltar alguma coisa. E aí às vezes o irmão que não tem nada para oferecer, aquele já não ajuda porque não vai receber nada de volta. Mas o Senhor nos estendeu a mão e o Senhor Deus mandou o Filho unigênito para morrer por nós na cruz, para tirar de nós os nossos pecados e até hoje está tentando receber de nós uma gratidão, e muitas vezes, e grandes vezes durante o ano, nós esquecemos de dar a gratidão por tudo aquilo que Ele nos fez, mas Ele não desistiu de cada um de nós. Ele não desiste de cada um de nós. Ele nos serve todo dia ao ponto de todo dia derramar sobre nós uma porção da graça, uma porção do sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, tirando de nós o peso do pecado, tirando de nós a escravidão que o mundo quer nos entregar, estendendo a mão para nos tirar no momento de depressão, no momento de tristeza, entrando com provisão naquilo que a gente precisa, entrando com o agir dele para tirar nós de um problema que muitas vezes nós mesmos causamos, porque o Senhor está ali sempre para nos servir. E Ele espera de nós que a gente também nos posicione ao ponto de fazer as mesmas coisas. Precisamos ter um posicionamento pessoal, mudar a nossa vida, começar a estabelecer um limite em nós sobre até onde a minha carne comanda e começar a partir dali dar liberdade para o Espírito para agir sobre nós. A carne vai sofrer, a carne vai sentir dor, vai berrar para morrer, mas ela vai morrer porque nós vamos começar a viver através da vontade do Espírito Santo de Deus. É um momento difícil, é um momento que nos traz desconforto, porque já viemos do mundo no pecado e muitas vezes vivemos uma cultura de pecado. Nem todos aqui são famílias que vêm de berço evangélico ou que seja a religião católica, enfim. Muitos estão conhecendo Jesus e começando a viver o primeiro amor, então já tem uma carga de uma vida que era levada conforme aprendeu. E essa mudança gera um transtorno. E para isso o Senhor espera de nós que a gente comece a se exercitar ao ponto de comprar essa briga. E eu digo para você que talvez esse o nosso desafio de 2023, não começar uma dieta numa virada do ano, não começar a ir para a academia para mudar o teu corpo e mudar o teu visual, mas começar um exercício no espiritual, para mudar a tua estrutura de dentro, para começar você a emagrecer por dentro, tirar de você aquilo que tem te gerado peso, gorduras espirituais que o inimigo tem colocado na tua vida para que você perca a resistência de lutar por aquilo que você precisa, peso que vai te deixar com preguiça e sem vontade de orar muitas vezes quando você precisa, porque você está estafado de um peso que o inimigo tem colocado sobre a tua vida, e nós precisamos nos colocar à disposição de começar a nos exercitar nesse 2023 para gerar uma cultura de um espírito forte e deixar literalmente a carne incomodada, mas há uma felicidade dentro de nós que vai começar a crescer, que é o Espírito Santo vendo em nós uma atitude dizendo: ei, agora você tem liberdade, a porta do coração está aberta, entra, joga tudo para fora e coloca só aquilo que vem do Senhor, e Ele começa a mudar a tua vida.
Quando a gente entende todas essas coisas, meu irmão, e começa a fazer isso, começa a mudar a vida, tu começa a ver que a palavra que você ouve começa a ter eficácia na tua vida. Quando nós vamos para o texto que nós lemos lá em Mateus 5,13, que diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Já foi nos estabelecido uma missão, uma responsabilidade. Vocês, nós, Jesus está falando para nós, vocês são o sal do mundo. Se você está esperando uma direção de Deus para a tua vida, Ele já colocou, vocês são o sal do mundo. Eu chamei vocês para dar o tempero por onde vocês estão. Vocês vão começar a dar sabor onde vocês estão, no mundo tão amargo, no mundo tão perdido. As pessoas ainda vão começar a sentir o sabor do verdadeiro evangelho através de vocês que são o sal do mundo. Mas como que isso vai acontecer, meu irmão, se nós ainda estamos carregando coisas lá de trás? Lixo que nós estamos trazendo, pelo aquele lixo que você, igual a limpeza de casa, que tu começa a limpar, quando tu vê o guarda-roupa está do mesmo jeito. É igual a mulher quando vai botar a roupa fora. Não, vou deixar isso aqui não, eu acho que eu vou usar ainda. Não, esse blazerzinho não vou tirar. Essa calça não, essa calça eu vou até deixar separar, que eu vou usar agora. Faz 3 anos que não usa, mas vai deixando. E isso, meu irmão, acontece literalmente no nosso espírito. A gente começa a ter umas maniazinhas que, eu acho que não é pecado, eu acho que não custa nada. Não custa, está custando a tua salvação, está custando o teu crescimento espiritual. Lixo que você leva, o Senhor diz, não fique preocupado com o que há de comer, o que há de beber. Buscai primeiro as coisas do céu e a sua justiça, o resto será acrescentado. Então tudo aquilo que você tem dentro de você, meu irmão, joga fora. Deixa só o Espírito Santo de Deus, o resto Ele trará para você. Mas precisamos de um posicionamento, precisamos mudar de vida. Nós precisamos lembrar da importância do sal. O sal é algo poderoso. Nessa época, quando Jesus falou sobre o sal, Ele falava numa época onde as pessoas não tinham refrigeração, né? Eles usavam o sal para guardar e proteger a carne, para que ela não apodrecesse. Quando Ele traz essa simbologia do sal, é isso que Ele quer dizer para nós, é isso que Ele quer dizer para você, meu irmão. O mundo ainda que jaz do maligno, como diz a palavra, não apodreceu por toda a sua construção maligna que está, porque existe ainda o sal. Nós da igreja estamos aqui. O poder de Cristo que está em nós faz como o sal faz na carne, nada apodrece porque nós ainda estamos aqui. A tua família não se perdeu porque você, como sal de Cristo, ainda está na tua família. As coisas ao teu redor não apodreceram a um ponto de totalmente se perder, porque você está lá como sal de Cristo, protegendo aquele lugar. Porque é para isso que o Senhor te chamou. Atos 16:31 diz, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Quando você se posiciona, quando você começa a entender aquilo que o Senhor precisa que você mude, para você começar a literalmente viver todos os benefícios de ser sal nessa terra, meu irmão, onde você está, a sua família já começa a mudar de vida. Onde você está, aquilo que estava morto começa a receber vida através de você. E não é porque é o automático, eu creio em Jesus Cristo e a minha família não precisa nem para a igreja, porque por mim vai todo mundo. Não é algo que é automático, mas é algo que o Senhor sabe que acontece, porque todo aquele que literalmente mudou a vida ao ponto de saber a sua responsabilidade daquilo que carrega, não consegue ficar de boca fechada, e ele sabe que onde você está, você vai pregar o Evangelho, e você pregando o Evangelho será salvo você e a tua casa, porque na tua casa você vai falar de um Deus que você já conheceu. E aí é salvo toda a tua casa e todo o teu trabalho, por onde tu vai, você começa a pregar o Evangelho, as pessoas começam a receber de ti algo que começa a dar tempero na vida delas, está aí o sal que o Senhor te chamou para ser. Mas muitas vezes, meu irmão, nós nos perdemos no sal, porque como ser humano, como carne, nós queremos sempre o reconhecimento, nós queremos aparecer em toda situação. Só aconteceu, só foi salvo, só está com Cristo porque foi eu que preguei, foi eu que só é o que é porque um dia eu falei de Jesus para ele. As pessoas que eu vejo aqui a grande quantidade de mulheres, homens, que eu acho que hoje a grande maioria do homem, tirando eu, sabe assar uma boa carne. E você sabe que o sal é algo muito engraçado. Se você não bota, as pessoas comem e reclamam que ele não estava. Coisa sem sal isso aqui.
Se botam demais, a reclamação também é no sal. Ou botaram sal demais, hein? Mas quando ele é colocado na medida certa, o elogio não é para o sal, é para aquilo que você está comendo. Quando nós fizemos o nosso papel literalmente como um sal de Cristo, o elogio não é para nós. A gente começa a trazer de volta o sabor daquele onde nós temperamos. As pessoas que começam a andar com você, quando você não se nega a falar de Cristo, as pessoas não começam a olhar, aquele ali, ó, é sem sal, né, sem sabor. Olham muitas vezes para a tua família, ou famíliazinha sem sal nenhum. Por quê? Porque você está deixando de fazer aquilo que o Senhor te chamou, ser um sal de verdade. Mas se começar a vir muito elogio para ti, meu irmão, aí é porque você já botou sal demais, porque a tua função não é aparecer, a tua função é trazer o sabor daquela pessoa que até então estava morta, mas começa a viver novamente através do tempero de Cristo que está em você e começa a entrar na vida dela através de uma palavra sua, lançada naquele coração que até então estava morto. A nossa função como sal é dar tempero, as pessoas vão começar a ver a mudança da vida da outra pessoa e nem vão lembrar de você, e nem importa isso, porque o Senhor está vendo que você está fazendo aquilo que Ele pediu para fazer, e Ele vai te recompensar. A sua função é que sim, aquela pessoa comece a ser vista por outros com um sabor que até então não tinha. O que tem que sair da tua boca, meu irmão, é uma palavra que dá vontade novamente de gerar vida nas pessoas, e não uma palavra que gere a amargura da morte. Tem gente que está na igreja, não muda a vida, não muda o seu posicionamento, só ouve palavras, mas não usa a palavra para mudar a si, e começa a usar a palavra para mudar as outras pessoas. E aí quando começa a jogar a palavra sem entendimento, sem uma direção do Espírito, em vez de lançar vida, começa a lançar uma palavra que mata as pessoas. Porque o Evangelho nunca é uma palavra que vai ser para condenar alguém, a palavra de Cristo Jesus é para nós. Quando você lê, quando você é ministrado, o Senhor está falando com você. A primeira coisa que você tem o acesso ao coração de alguém é a pessoa ver em você o agir de Deus, a palavra que você ouviu, a palavra que você leu, as conversas que tu tem com Cristo nas tuas orações mudam a tua vida. Aí a partir da tua mudança o coração da outra pessoa abre. E aí você começa a falar da Bíblia, mas até então quem abre o coração é a tua mudança. É você fazendo literalmente a tua função de sal, dando tempero na situação, não salgando demais e não deixando de fazer aquilo que você chamou, mas a medida certa. E a medida certa, quem faz você entender, é o mover do Espírito, é você buscar no Senhor intimidade, para que o Senhor comece a ministrar para você em cada situação. Há uma medida pelo qual Ele espera que você faça, que você se entregue, para que naquele momento não seja exaltado você, mas o sabor de Cristo naquela pessoa que até então estava sem sabor. Essa é a sua função como sal. É assim que nós vamos ver. O sal cura, meu irmão, o sal muda a situação. Não tem aquele ditado que o que arde cura, o que o aperta segura? Hoje em dia não se vê mais isso, né? Mas os antigos, minha avó dizia, qualquer coisa que tinha, ela dizia, vai no mar, passa água no mar que cura. Qualquer coisa era água do mar, né? Porque é antisséptico, né? O sal tem um poder de cura. Mas antes de curar, ele arde, ele incomoda um pouco. E muitas vezes é assim que acontece quando nós começamos a ministrar o Evangelho. As pessoas, quando recebem, sentem um cômodo, um ardume, e muitas vezes isso assusta as pessoas, que as pessoas começam a ver que a vida começa a dar umas guinadas que até então não estava preparada, e começa a dizer, opa, isso aí não é para mim não, minha vida está tão tranquila, fui para a igreja, começou a virar um estardalhaço. Mas esse ardume é a carne sofrendo. Mas quando a carne começa a sofrer e ela morre, aí você começa a sentir literalmente o alívio do Espírito, que começa a tomar conta da tua vida e começa a trazer você novamente para o caminho onde você deveria sempre estar, mas por algum motivo um dia saiu, e você começa a voltar para Cristo Jesus, e as coisas começam a se alinhar. Nós temos que entender que tudo na vida há um propósito. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho sendo como Cristo foi a cada um de nós, amando cada um como Cristo nos amou. E quando nós saímos aí para pregar o Evangelho, para falar de Deus para alguém, muitas vezes nós fizemos de qualquer maneira, de qualquer jeito. E o Senhor espera de nós que nós tenhamos um posicionamento daquele que tem orgulho de ter sido chamado por Cristo Jesus para fazer algo no lugar dele.
Ele podia descer aqui e salvar todo mundo e qualquer um de nós, mas Ele chamou cada um de nós a responsabilidade de fazer aquilo que um dia Ele fez. E Ele gostaria que cada um de nós levantasse todo dia sorrindo, feliz, dizendo: Senhor, eu tenho as minhas aflições, tenho meus problemas, mas obrigado por ter colocado em mim uma porção poderosa do Teu sal, para que onde eu vá, as pessoas sintam um bom tempero do Teu Evangelho. Para quando eu esteja, aquilo que eu passo, as situações que eu esteja passando, não seja o tempero da vida das outras pessoas, mas o Evangelho verdadeiro que eu carrego, porque eu não vivo pelas consequências e nem por tudo isso que eu estou enfrentando, mas eu vivo pela certeza que Cristo Jesus está no controle de todas as coisas. E aí, quando você começa a se comportar assim, entregar isso para as pessoas, o verdadeiro Evangelho começa a acontecer. No texto lá em Mateus 5, 14, 16, diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina todos que estão na casa, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mais uma direção do Senhor para nós. Quando a gente entende que o Senhor nos chamou para ser luz, nós temos que entender que o Senhor vai nos colocar sempre num lugar onde não tem a luz. O Senhor vai te colocar em lugares sombrios, lugares onde você não gostaria de estar, com pessoas que você não gostaria de nem ter relacionamento. Mas é para lá que o Senhor vai te mandar, porque Ele vai te mandar onde falta a luz, porque a luz está em você. E muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou, porque chegamos num ambiente e o ambiente não nos traz conforto. Ah, que ambiente ruim, um ambiente pesado, isso não é para mim. Mas é obrigado estar pesado. É obrigado você sentir um ambiente ruim e pesado, porque ela não tem aquilo que você quer. Porque aquilo que você quer está em você, e quando você entra, aí o ambiente muda. A resposta para a mudança do ambiente, meu irmão, não é a tua oração, mas é o teu posicionamento. O Senhor vai te mandar para o vale de sombra e de morte, porque lá as pessoas vão precisar ser encontradas por uma luz, pelo um sal que já foi encontrado, pelo algo que você já vive. Então você vai passar por situações difíceis, você vai passar por aflições, você vai passar por situações que muitas vezes não gostaria, lugares escuros. Mas você não tem que se preocupar com a iluminação externa, mas pela iluminação interna. Existe luz de Cristo dentro de você. E quando você tem essa certeza, não importa para onde Jesus Cristo manda você ir, você vá, porque você sabe que Ele está com Ele. E Ele vai agir em você em tudo qualquer lugar que você vá. Lá em Salmos 23 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e Teu cajado me protegem. A Tua vara e Teu cajado. Vara é proteção. A vara do Senhor está contigo, então tudo aquilo que vai se levantar contra você é a vara do Senhor, é a proteção que vai totalmente desarmar aquilo que o inimigo tem preparado para você, e você vai continuar passando por aquele lugar, entregando vida pelo qual o Senhor te chamou para fazer. E o cajado que o Senhor vai te entregar nada mais é do que a arma que Ele te entrega para dar a direção. Onde você passa, você vai trazendo a direção para a tua vida, e quem vai te seguindo sabe exatamente para onde você está indo, porque o cajado é de Cristo Jesus. Você está levando as pessoas que estão te seguindo à direção certa, que é a direção da presença do Senhor Jesus. Mas enquanto você não mudar o posicionamento, você vai começar a andar perdido por onde você anda, e muitas vezes começamos a andar num círculo que nós mesmos não sabemos mais onde estamos, porque não queremos mudar a nossa vida, não queremos mudar o nosso pensamento, não queremos largar da nossa vida a direção dela, não queremos deixar de ter razão em todas as situações, e o Senhor fica literalmente impedido de fazer as coisas, porque Ele não faz, Ele não impõe, Ele não entra no teu coração, Ele pede que você abra a porta, enquanto a tua porta estiver fechada, Ele não vai entrar. Então Ele precisa que você mude o teu posicionamento, para que você comece a literalmente viver o sal que Ele espera que você seja a luz que Ele espera que você seja, pelo aquilo que Ele te chamou para fazer. Meu irmão, quem já foi um dia comprar lustre, já passou por uma loja que vende lustre, você vê os lustres, são muito lindos, são muito bonitos, mas a beleza você consegue só ver quando eles estão acesos. Você nunca vai ver uma loja de lustre com os lustres apagados.
Você não vai comprar luxo para botar na tua casa para ele ficar apagado, porque quando chega a visita, o que tu mais faz é ligar as luzes tudo. Depois tu se vira para pagar a conta de luz, mas tu liga tudo que tem na tua casa para mostrar como tu lindo é os luzes que tu colocou. Se não tiver luz, não tem graça, não tem a beleza. E o mundo hoje, meu irmão, está se preocupando em ser um belo lustre. Hoje nós vemos no mundo um apelo ao físico, ao corpo, à beleza, gastos gigantescos com estética, e gente que hoje, que tu vê a pessoa hoje, um ano depois tu vai ver, tu já nem reconhece mais, que a boca está mais para cá, a orelha baixou um pouco, a pessoa está toda modificada, tentando ficar bonita, acaba ficando pior. As pessoas estão se preocupando a se tornar um lustre cada vez melhor, mas são pessoas que não têm luz. Vão passar a vida toda mudando a embalagem, e a embalagem não vai fazer efeito nenhum, porque é o que está dentro que traz a beleza, e as pessoas estão sem a luz pelo qual você carrega. Por isso que as pessoas olham para nós e dizem assim, como é que pode? Ô, crentezinho irritante, está toda a vida feliz. Como é que pode? Tão feinho e está dando tão certo. Como é que pode? Eu estou aqui todo bonitinho, o gordinho conseguiu um emprego melhor que eu. Porque nós não estamos preocupados, meu irmão, se o luxo está bonito ou não. Isso eu não estou dizendo que você não tem que cuidar do seu corpo, buscar estar cada dia melhor, mas isso tem que ser uma consequência de algo que já está dentro. A nossa beleza é dentro. Você começa a buscar no Senhor a palavra que começa a trazer de você a beleza, e muitas vezes, meu irmão, a pessoa começa a conversar com você, sai de você uma energia, uma luz, um mover do Espírito tão lindo, que o teu sorriso começa a transformar o ambiente, a pessoa começa a enxergar você com uma beleza que até então ninguém mais enxerga, nem você mesmo, mas é que você começa a ser literalmente uma identidade de Cristo. As pessoas já não veem mais você, mas veem o resplandecer de Cristo através de você. Nós podemos ser o melhor luz que for, meu irmão, mas se não tiver luz acesa. Isaías 62 diz assim, olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem o povo, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. O mundo, meu irmão, está numa escuridão. E cada dia está pior, mas as pessoas, quando olham em você, raia em você a beleza de Cristo Jesus. O resplandecer da estrela de Cristo Jesus brilha em você. As pessoas veem em você uma luz que não vem em outro lugar, porque você já não anda mais sozinho, você anda com Cristo Jesus. Onde você está, meu irmão, não tem lugar para as trevas, que onde você chega, você muda o ambiente. Não é porque o poder é seu, mas porque tem poder em você, que é o poder de Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, que foi deixado a você. Quando você chega, meu irmão, você não é alguém que bota contenda, mas acalma a tempestade, porque tem poder em você, o poder de Jesus Cristo. Vocês farão coisas iguais e maiores que eu fiz, ele falou. Então, onde você vai chegar, você vai dar o tempero, você vai trazer sabor às pessoas que até então, hoje não tem mais sentido de vida, mas quando conversam com você por 5 minutos, começam a sentir novamente o sabor da vida, porque sai de você algo que traz de volta aquela essência que estava morta, porque Jesus começa a resgatar através de você. As pessoas começam a enxergar literalmente a saída do poço, porque você começa a trazer luz para aquela situação, começa a trazer luz para a vida das pessoas. E eu vou dizer para você, meu irmão, é um posicionamento que temos que ter, porque na nossa vida nós temos os nossos momentos difíceis, nós também temos as nossas aflições, nós também temos os nossos momentos de questionamento, porque nós somos humanos, nós também muitas vezes erramos. Mas o que muda das pessoas que não creem em Jesus Cristo é porque eles erram e permanecem no erro, mas quando nós erramos, quando nós se perdemos em algum momento, o Espírito Santo de Deus, que encontrou em nós liberdade, nos conserta, nos traz de volta, e o amor de Deus nos constrange a um ponto de a gente dizer, Senhor, perdoa, como é que eu estava fazendo isso? Já estou de volta, conta comigo. E aí você vai. Quando nós assumimos em nós a responsabilidade por todas essas coisas, meu irmão, nós começamos a gerar a verdadeira cura. Nós começamos a nos curar, porque nós sabemos que a fonte de tudo e qualquer coisa é Jesus Cristo, e Jesus Cristo está em cada um de nós.
Você sabe que a resposta de todas as coisas, meu irmão, não é simpatia, não é pular onda, não é comer não sei quantos sementinha de uva, não é mandar um barquinho para não sei qual santa no mar. É você se ajoelhar no teu quarto em secreto, porque aquele que está em secreto vai te responder e vai te dar tudo aquilo que você precisa. É você dizer para o Senhor: Senhor, eu não estou entendendo a situação, eu nem gostaria de estar aqui, mas eu tenho feito aquilo que Tu pediu para me fazer, eu tenho me posicionado, então eu creio que Tu estás no controle de todas as coisas. Só me dá discernimento, meu Senhor, para mim poder fazer aquilo que Tu espera que eu faça, porque se eu estou aqui é porque Tu me trouxe. E aí o Senhor começa a direcionar você, e as coisas começam a acontecer, e todo dia você começa a ver o agir de Deus através da tua vida e na tua vida. Mas nós precisamos ter um posicionamento, ao ponto de nós não sermos como a palavra que diz: o que fazer com o sal quando perde o gosto? Já não serve para nada, mas para os homens pisar. Tem pessoas na igreja que hoje estão mais fracas do que as pessoas do mundo, estão sendo espiritualmente pisadas pelo mundo lá fora, porque perdeu o sabor. Meu irmão, se é esse o caso, é hoje que o Senhor vai te recarregar com o sal verdadeiro, aquele que literalmente vai devolver para você o sabor da vida. Vai hoje ao Senhor, que está aqui, o mover dele que está acontecendo aqui essa noite, vai recarregar as tuas baterias ao ponto da tua luz brilhar como nunca mais brilhou, e você vai começar a enxergar situações que você não enxergava, portas de saídas que até então você achava que não existia mais, soluções para problemas que você acharam que estava decretado já a tua derrota, mas o Senhor está dizendo: eu trouxe vitória, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Não é eu falando, é a palavra do Senhor. Mas nós temos que ser novas criaturas em Cristo Jesus. E novas criaturas, meu irmão, é não viver mais como nós vivemos, mudar totalmente. E aí nós vamos literalmente ver a cura que o Evangelho tem nos proposto todo dia. Muitas pessoas deixam de aceitar Jesus porque começam a acreditar que essa vida de crente é chata, a gente tem que deixar de fazer um monte de coisa. É uma vida muito presa, eu não gosto de ter liberdade. É porque as pessoas não entenderam que a verdadeira liberdade está em Cristo. Cristo te mostra a verdade, te traz o conhecimento e traz à luz da palavra aquilo que você deve fazer, mas Ele nunca vai te obrigar a fazer nada, mas Ele vai estar sempre te dizendo para você qual o certo fazer. A verdadeira liberdade, meu irmão, é você poder escolher aquilo que você pode fazer ou não. Escravos são as pessoas que estão no mundo que não conseguem parar de fumar, não conseguem parar de beber, não conseguem parar com a pornografia, não conseguem parar de trair a mulher, não conseguem parar de se aproveitar de algum negócio para tirar dinheiro de quem não percebeu ou confiou em você. Isso é ser escravo, não conseguir largar sabendo que está errado, mas começa a gerar dentro do coração alegria por estar sempre se dando bem nessas situações. Isso é ser escravo, você não conseguir parar. A verdadeira liberdade nós temos em Cristo. Ele mostra para você o que está errado e espera em você uma decisão de começar a caminhar uma nova vida, ser uma nova pessoa, porque quando você chegar no céu, porque nós vamos para lá, o Senhor vai te receber com um sorriso grande, sabendo que você teve outras opções e foi dada a você a opção de ir para outros caminhos, mas você escolheu estar com Ele. E por isso que o teu lugar está reservado no céu. Você tem outras opções. O inimigo continua abrindo para você um catálogo com outros produtos, mas você não se vende. Você já se agarrou naquele que é o nosso verdadeiro Salvador, que é Cristo Jesus. Por isso que o Senhor essa noite vai restabelecer na tua vida a porção de sal que talvez até então por algum momento perdeu a eficácia, mas Ele vai devolver essa noite. Talvez hoje você já não tenha mais força para iluminar nem você mesmo, mas essa noite o Senhor vai restabelecer a potência da luz que está em você, que se chama Espírito Santo de Deus. E quando você sair daqui, meu irmão, as pessoas ao passar por você já vão sentir um gosto diferente. As pessoas quando veem você e chegar perto de você, aquilo que estava nas pessoas, aquele espírito que estava comandando aquela vida, se obrigará a sair, porque não vai conseguir estar perto de quem carrega a verdadeira luz, que é o Espírito Santo de Deus. Quando a gente se posicionar, quando a gente entender que tudo aquilo que a gente precisa já está em nós, e para a gente finalizar, e eu convido a você a se levantar,